Tempo de despertamento espiritual. É o que nós queremos falar hoje, neste 18º domingo de isolamento social, 19 de julho de 2020. Tempo de despertamento espiritual. E eu quero usar, meus irmãos, aqui como base bíblica Apocalipse 2, capítulo 2, versículos 2 a 5. E também quero citar alguma coisa aqui da epístola aos Efésios. Diz assim lá em Apocalipse 2, diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Meus irmãos, tempo de despertamento espiritual. Precisamos nos despertar espiritualmente. Não podemos nos acomodar. Jesus, ele nunca mostrou um evangelho acomodado. Jesus estava sempre em movimento. Ele ia para o templo, ele ia para o monte, ele ia para a feira, ele ia para o mercado, ele ia para os vales, ele ia para todos os lugares. Ele caminhava de lá para cá, movimento. O evangelho é movimento. Então nós precisamos também viver um evangelho em movimento. E só se movimenta quem está despertado. Só quem está despertado, quem está alerta, é que se movimenta no evangelho. Senão, a pessoa, ela vai dormir, vai ter o sono espiritual. Então, aqui em Apocalipse, o apóstolo está falando uma carta à igreja de Éfeso, ou seja, a igreja aos Efésios. É uma carta escrita à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Meu Deus. Se nós ficarmos aqui, só nessa parte aqui. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Se nós ficarmos só nessa parte aqui. Arrepende-te de onde caíste, aonde você deixou o seu primeiro amor. Se nós ficarmos aqui, meus irmãos, nós já vamos ter muita lágrima para derramar. Eu creio, não é verdade? Que o nosso coração precisa queimar por Jesus. E aonde então nós deixamos o primeiro amor de lado? Primeiro amor, aquele que nos alcançou. Aquele amor, meus irmãos, que é o amor da nossa conversão. De quando nós ouvimos falar de Jesus pela primeira vez. Você se lembra? De quando você veio à igreja pela primeira vez. Veja que isso não é saudosismo não, viu? Isso aqui é trazer à memória aquilo que dá esperança. Quando você sentou no banco, ou na cadeira, ou na poltrona da igreja ali pela primeira vez, e você ouviu o louvor cantando, aquela canção que veio como uma flecha no seu coração, no momento que você estava precisando, e Deus falou com você através daquela canção, e Deus falou com você através do coral, e Deus falou com você através da pregação da palavra, e Deus falou com você através da oração, e você ficou feliz. A sua vida estava sem sentido, você era uma pessoa que não tinha felicidade, e de repente então, você recebe o primeiro amor, Jesus. Jesus te alcançou.
E você então entrou na comunidade. E você então começou a participar do Bênção no Lar, do grupo dos adolescentes, do grupo dos jovens. Você começou a participar do grupo das mulheres, do grupo dos varões. E você até mesmo pegou liderança na igreja, fez coisas maravilhosas, se empenhou, deu o seu sangue. Sabe, você demonstrou vigor, você demonstrou amor pela obra. Você queria ver as pessoas receber tudo aquilo que você havia recebido, porque a sua vida estava fora do trilho, a sua vida estava desgovernada, e de repente então, você entra no trilho de Jesus, e a sua vida pega um sentido, pega um rumo à cidade celestial, e aí as coisas começam a dar certo na sua vida, o emprego começa a dar certo, você até arrumou uma namorada lá na igreja, depois noivou, depois se casou, depois teve filhos, e os seus filhos começaram a vir à igreja. Mas tudo isso aconteceu através do primeiro amor. E a palavra do Senhor está falando aqui, que hoje é tempo de despertamento, porque aquele primeiro amor que nós recebemos no dia da nossa conversão, e aquela empolgação, meus irmãos, maravilhosa, né? Aquela empolgação santa que nós tínhamos de chegar na igreja cedo, de fazer, meus irmãos, veja, isso não é saudosismo, hein? De fazer serenata, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, andando pelas ruas, cantando para as mães, para os pais, os acampamentos fervorosos. Meus queridos, muitos participaram dessa fase porque receberam Jesus, mas hoje deixaram esse vigor, essa empolgação santa, porque não se lembram mais onde deixaram cair o primeiro amor. E tempo de despertamento, meus irmãos e minhas irmãs, é justamente isso, trazer de volta o primeiro amor, para que a chama se acenda, para que a brasa se acenda novamente, e para que nós possamos viver esse amor intenso por Jesus, para depois nós não nos arrependermos como Judas se arrependeu. Aqui então, meus irmãos, a palavra fala que aqueles irmãos da igreja de Éfeso, eles começaram bem, eles eram entusiasmados, abençoados, mas o tempo foi passando e algo mudou. Eles começaram a viver apenas uma aparência, tudo estava como antes. A igreja de Éfeso era ativa, trabalhadora, uma igreja comprometida, havia muito trabalho, mas pouco amor, muita atividade humana, mas pouca unção, porque havia um ativismo, porque aquela igreja havia deixado o primeiro amor. E quando Paulo fala aqui, meus irmãos, aos Efésios, ele vai falando de partes assim maravilhosas, né? Por exemplo, as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa salvação. Ele vai falar: bendito Deus e Pai do nosso Senhor, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Uma igreja fervorosa. Uma palavra dessa, meus irmãos, é para uma igreja fervorosa. É para uma igreja que está ali, no gás. E ele vai falar depois também do pecado, da salvação. Ele vai falar de estar unido. No capítulo 2, ao pé da cruz, ele vai falar da vocação dos apóstolos, no capítulo 3 de Efésios, ele vai falar da unidade da fé. Aqui então a igreja começa então a perder o primeiro amor. No capítulo 4 de Efésios, Paulo vai falar da unidade, que nós temos que ser unidos em Cristo Jesus. Meus queridos, e depois quando ele termina no capítulo 6, lá no 10, ele vai falar da armadura de Deus. Ou seja, essa igreja, ela já não vestia mais a armadura de Deus, né? Essa é uma igreja que ela estava firme, estava trabalhando, mas ela adormeceu, porque Apocalipse 2 diz que essa igreja, ela
perdeu o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Uma igreja ativa, uma igreja que tinha obras sociais, assistência social, um monte de trabalho, de ajuda ao próximo, mas a igreja, ela deixou o primeiro amor. E é justamente isso, igreja, que nós precisamos cultivar. O primeiro amor. O primeiro amor para a igreja equivale àquilo que Jesus fala para Marta e Maria. Quando Jesus vai à casa de Lázaro, e ali então eles estão numa reunião, creio que Jesus explicando a palavra de Deus para eles, e ali então Marta, preocupada em servir, em fazer comida, em fazer tudo direitinho para agradar a todos, principalmente a Jesus, ela não estava errada. Muitas pessoas criticam Marta, mas Marta é um símbolo do serviço, e o evangelho é ser servo. Só que, meus irmãos, a gente não pode se esquecer do que Jesus falou para ela: Marta, Marta, por que está angustiado o seu coração? Por que você está com o seu coração aí agoniado? Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, não é que ela estava errada em fazer as coisas, em preparar as coisas, mas ela estava deixando de aprender a palavra. Ela estava deixando de viver a palavra. Ela estava deixando de desfrutar da palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, e tempo de despertamento é isso. Tempo de despertamento é acordar para aprender da palavra, é acordar para continuar vivendo o amor de Jesus, a viver no primeiro amor. O primeiro amor, meus irmãos e minhas irmãs, esse é aquele que realmente faz o nosso coração queimar por Jesus, faz a gente, meus irmãos, dar piruleta por Jesus, saltar muralhas por Jesus, enfrentar os gigantes por Jesus. Alguém que está no primeiro amor enfrenta os gigantes, porque sabe que Jesus está à frente. Alguém que está vivendo o primeiro amor salta muralhas, porque sabe que Jesus está à frente. Alguém que está no primeiro amor sabe que Jesus vai acudir em todos os momentos, seja na enfermidade, seja no desemprego, seja na desarmonia familiar, seja o que for. O primeiro amor nos faz resistentes diante de todas as situações. Quando a gente perde o primeiro amor, vem a dúvida. A primeira coisa que vem é a dúvida. Será que Deus está? Será que Deus ouve? Será que eu estou certo? Será que vale a pena? Será que não estou trabalhando muito? Será que não estou fazendo sozinho para a obra do Senhor? Será que o povo merece a minha voz? Do pastor Dirceu? Uma voz meio de taquara rachada, né, meus irmãos? Mas será que os irmãos, de repente eu posso, será que eles merecem o meu tempo? Quando perde o primeiro amor, vem a dúvida. Então, meus queridos, nós não podemos ter dúvida. Vale a pena sim nós fazermos a obra do Senhor com fervor, com calor, com amor e com aquilo que eu falei há pouco, uma empolgação santa. Por que eu falo empolgação santa? Porque empolgação é igual fogo de palha, né? Ele acende, faz um fervor, um fogo alto e acaba. Agora a empolgação santa não, irmão. A empolgação santa, irmãos, ela não acaba. Ela está sempre ali, ó. Amém? Ela está sempre ali, ó. Você está a milhão. O seu automóvel está com combustível de avião, gasolina azul, aquela que você liga e sai a milhão mesmo, pegando fogo por Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, a igreja de Éfeso teve um início maravilhoso, mas depois perdeu o primeiro amor. E nós não podemos então fazer como esta igreja de Éfeso, principalmente em tempos de pandemia. Às vezes a gente fica tanto tempo dentro de casa, irmãos, tanto tempo dentro de casa, enclausurado, que a gente de repente tem preguiça até de ir na padaria comprar um pão, de tanto tempo que a gente está dentro de casa fechado. Isso aconteceu comigo.
Outro dia a Júlia chegou e falou: pai, você não vai comprar mais pão, não? Falei: vai ter bolacha. Comer bolacha aí, pô. De tanto tempo que você fica fechado ali. Então, meus irmãos, espiritualmente isso é um perigo. Porque a gente pode, de repente, perder o primeiro amor. Então, meus queridos, nós estamos então aqui nesta noite dando uma palavra rema, uma palavra de Deus para nós. O objetivo de Deus, quando usou a boca do apóstolo para falar que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, o objetivo era simplesmente despertar aquela igreja. Não era de criticar, mas despertar. E o objetivo, meus queridos, que nós estamos pregando esta palavra é o mesmo. É para despertar a igreja. Despertar a igreja. Para não perder o primeiro amor em tempo de quarentena. Para a igreja continuar ofertando. Para a igreja continuar dizimando. Para a igreja continuar conectada. Não é? Nós precisamos, meus irmãos, continuar fazendo a obra do Senhor. Nós não podemos esfriar e nem amolecer, e nem afrouxar, mas permanecer firme. Então a palavra do Senhor veio com o objetivo de despertar aquela igreja. E nós precisamos também, meus irmãos, de despertamento, porque vivemos um tempo de despertamento. Tempo de despertamento. Despertamento é renovação. Despertamento é ânimo novo. Despertamento é dar vida àquilo que está sonolento, aquilo que está adormecido. O despertamento é o resgate de valores espirituais. É o enchimento do Espírito Santo diariamente, isso é despertamento. O enchimento do Espírito Santo diariamente, isso é despertamento. Quem está acordado, quem está despertado, tem comunhão com o Espírito Santo. Quem está dormindo, quem está adormecido, vive um tradicionalismo religioso. Mas aquela pessoa que está despertada é uma pessoa que busca comunhão com o Espírito Santo, que ora ao Senhor, que pede para o Senhor dar visão, que pede para o Senhor frutificar a sua vida. Então, meus queridos, eu quero aqui dizer então que diante desse tempo de despertamento que nós vivemos, existem 3 pilares bíblicos que refletem um despertamento genuíno, ou seja, verdadeiro na vida do cristão. E esses 3 pilares são os seguintes. O primeiro pilar é o estudo da palavra. Não tem como ser despertado se não estudar a palavra. O segundo pilar é a oração. Tem que orar, irmãos. Se não orar, não tem despertamento. Se não tem despertamento, o primeiro amor é perdido no caminho da caminhada cristã. E o terceiro é o arrependimento. Estudo da palavra, da Bíblia, oração e arrependimento. Esses 3 pilares movem a mão de Deus a favor do seu povo. Deus, ele está comprometido com a sua palavra. Por isso que quando nós estudamos a palavra, nós estamos nos despertando para Jesus. Eu incentivo você a participar de uma célula. É muito importante. Na célula a gente aprende a palavra. Não é água com açúcar não, meus irmãos. Não é não. A célula é ali, a palavra. A gente vai crescendo, né? Uma palavra sólida. Muitas pessoas não têm profundidade na palavra, né? Aí fica muito leve. Fica muito leve. Eu não estou falando de peso não, né? Porque na quarentena a gente está um pouco pesado. Eu estou falando de conhecimento da palavra. A pessoa fica muito leve. Aí vem um vento e leva a pessoa. Vem outro vento de doutrina e leva a pessoa. Mas o estudo da palavra traz peso. Traz, meus irmãos, consistência. E isso nos dá peso. Então vem um vento forte, a gente pode até dobrar como bambu, mas não quebra.
Porque a gente está firmado na palavra. Você está firmado na palavra, meu irmão e minha irmã. Jovem, você está firmado na palavra, querido. Adolescente, você está firmado na palavra? Porque nesses dias que nós estamos vivendo, né, dias onde o virtual está mais real do que o real, é um perigo, é um perigo. É um perigo. O Billy Graham, Jim Swaggart, eles eram pregadores da década de 60. O auge foi 70, né? Eles já estavam velhinhos. Billy Graham morreu agora há pouco, quase 100 anos, ou mais de 100 anos, um negócio assim. Acho que 99 anos. Eles já falavam do perigo, presta atenção, do perigo da modernidade, do perigo desse mundo cibernético, ou seja, do perigo do computador. Na década de 60 e 70 eles já falavam isso. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que nunca, você está firmado na palavra, adolescente? Você está firmado na palavra, jovem? Você está firmado na palavra, meu irmão, minha irmã? Mãe e pai de família, precisamos estar. Olha o que Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Ou seja, o despertamento espiritual acontece na nossa vida quando a gente mergulha na palavra, porque a palavra tem resposta para tudo, não vai deixar a gente em dúvida. Olha só, porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? O que Deus fala para nós? Que nós vamos ter uma vida boa, que nós vamos comer o melhor dessa terra, que nós vamos ver os nossos netos. Tudo isso é bênção de Deus para nós, está na palavra. Então nós precisamos mergulhar na palavra, para tomar posse da palavra, para nos apropriarmos da palavra, para vivermos a palavra, para desfrutarmos da palavra e termos uma vida abençoada. Amém? Oração, outro pilar importante. Deus não rejeita a oração. Como então, irmãos? Nós vamos ter uma vida despertada se nós não orarmos. Precisamos orar, precisamos orar. A Bíblia diz lá em Apocalipse 5:8: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha só, meus queridos, a sua oração, a nossa oração, nenhuma foi desprezada. Temos que perseverar. A oração está lá, recolhida em salvas, está lá, em salvas, lá, salvas de ouro, diz a Bíblia, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então precisamos o quê? De orar. E o terceiro pilar é o arrependimento. Não tem como, meus irmãos, a gente viver uma vida sem arrependimento. Deus, Ele não rejeita um coração contrito e arrependido. Diz o Salmo 51:17: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado. E contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado, contrito, Ele não despreza. Precisamos então nos arrepender, ter arrependimento. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu vou continuar essa palavra no domingo que vem. Eu tenho bastante coisa ainda para tratar aqui com os irmãos, mas eu vou terminar por aqui. Esses 3 pilares importantes para o despertamento espiritual do povo de Deus: a palavra, que é a Bíblia, o estudo, sabe ali, constante, a palavra de Deus, a oração,
que tem que ser também constante, e o arrependimento. E o arrependimento é muito importante, irmãos, porque o arrependimento nos faz voltar à rota, nos faz voltar ao caminho. O arrependimento nos impede de deixar o primeiro amor. A falta de arrependimento é perigosa, porque a falta de arrependimento nos faz pessoas soberbas. E quando nós somos soberbos com Deus, nós achamos que nós estamos bem e que não precisamos mais de nada, já está bom assim, não precisamos melhorar. Se o Senhor quiser dar mais bênção, pode dar, mas eu não preciso mais melhorar, a minha vida espiritual está boa, né? O meu amor para com o próximo está excelente, então o Senhor já pode me abençoar mais ainda, mas eu já estou bom assim, não preciso mais mudar, né? Então o arrependimento nos faz reconhecer o nosso erro. E quando nós reconhecemos o nosso erro diante de Deus, a gente volta para o caminho e segue em frente. Que Deus os abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Eu convido você para domingo que vem continuar com esta palavra, que Deus quer falar muito ainda aos nossos corações. Tempo de arrependimento. A igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor, e Deus tinha isso contra ela. E nós, e você, e eu, nós perdemos nosso primeiro amor? Ou nós continuamos fervorosos, da mesma maneira de quando nós recebemos Jesus? Que Deus nos abençoe.